Luiz, acordou bem, já tomou café? Que ritual que você fez hoje para estar bem disposto e bem animado pro nosso podcast? Comi. Comeu? Pão de queijo. E a comida ajuda a gente a acordar, é verdade. Funciona como despertador, não é, Maciel? Não, eu uso a fome como despertador. É. Meu café da manhã é 0 carb, é só café. Que beleza. Américo, vamos ver como que tá esse novo microfone, essa nova aquisição técnica para o nosso podcast. Não comprei só podcast não, pro trabalho eu também tava precisando. Faço muito call. Faz muito call? Entendi. Bastante. Trabalhar com um gringo não é mole. Você vive fazendo reunião por remota, né? O tempo inteiro. Que legal. É gringo que fala inglês ou é outra língua mais excêntrica? Não, inglês e espanhol a maioria das coisas, né? Porque como a gente tem estrutura de América Latina, às vezes quando vai alguma coisa em espanhol, mas inglês o tempo inteiro. Legal, bacana. Vamos lá para a nossa interatividade com o nosso ouvinte. Primeiro, os agradecimentos, né? Agradecer sempre o pessoal que comenta, que nos prestigia. Agradecer o @Vida Rica, nós vamos responder uma pergunta dele. O Sakuya, né? Nosso amigo Otaku, tá sempre aí comentando. O Diadorim, @RBDavi, que a gente vai também ler o comentário dele. O Alif Hendrick, que também comentou aqui. O Daniel Nunes sempre com suas questões aí, interagindo muito com a gente. Um grande abraço ao Daniel Nunes, grande palmeirense, mentira, grande corintiano. O Sidney Silas também nos prestigia bastante. Nosso companheiro Pedro Galante, enfim. Eu queria agradecer o Intertaticando, @Intertaticando, que fez um elogio bastante fraterno aqui pra gente. O Jovem Frost, o @Gigmaia, né? O Guilherme também sempre acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Vamos lá, Luiz, tem uma pergunta aqui, eu queria pedir pra você responder @Vida Rica. E ele pergunta pra explicar como jogavam os times em 2-3-5, né? Ele fala aqui do ataque do Santos do Pelé e queria que explicasse essa questão que talvez deu origem ao livro Invertendo a Pirâmide do Jonathan Wilson, né? Os times do Guardiola hoje se fala que jogam em 2-3-5 em fase ofensiva e os times lá antigos jogavam já em 2-3-5, não é, Luiz? Com certeza. Ele disse da gente falar alguma coisa a respeito de uma evolução tática que houve, né? Não sei se o termo evolução é melhor, vamos falar em progressão, certo? A coisa foi caminhando de uma fase para outra. Quando a gente começa a falar de futebol, de maneira geral, os times eles jogam no que se chama de 2-3-5, com 2 defensores, 3 jogadores numa linha média, que eles chamavam, né? 5 atacantes, sendo que eram 2 pontas, um centroavante e 2 que eles chamavam de inside forward, que são, de certa maneira, os meias. Quando o futebol ele começa a partir para o WM, esses 2 inside forwards eles começam a dar uma ligeira recuada, um da linha média recua, os 2 zagueiros abrem e os 2, o right half e o left half, eles dão uma centralizadinha, dando origem ao WM. E aí a gente chega na fase que surge mais ou menos nos anos 50, que é quando um desses 2 centrais ali, ele começa a dar uma recuadinha e fazer uma linha de 4 na defesa. E o centroavante também, né, principalmente na figura de um Hidekuchi, de um Sindelar e assim por diante, ele também começa a recuar. E os 2 inside forwards se tornam atacantes, dando origem ao 4-2-4. O Santos do Pelé, embora a gente descreva ele como um sistema com 5 atacantes, né, a gente fala sempre no Dorval, Pelé, Pepe, Coutinho e Mengalvio, ele já jogava num 4-2-4, mas o Mengalvio ele era o meia mais ofensivo, né? Então o 4-2-4 da época ele era linha de 4, volante, meia ofensivo, né, meia atacante e 4 atacantes, sendo que geralmente um deles não era um centroavante de fato, era mais um segundo atacante, que era a função do Pelé. Então quando a gente fala do ataque do Santos nesses 5, a gente está se referindo a esse 4-2-4 com um meia mais ofensivo sendo o Mengalvio. Eu queria dar uma parte nesse assunto, só porque especificamente no caso do Brasil, a evolução se deu um pouquinho diferente dessa que ele falou para o 4-2-4, porque no Brasil o que aconteceu foi que o Flávio Costa absorveu o WM que o Kruschner trouxe para o Flamengo, depois ele foi treinador do Vasco, da seleção de 50, e criou um WM torto para um lado que a gente chamava de diagonal. E essa diagonal ela já tinha ali, se você olhar a estrutura dela, ela já tem montado o 4-2-4 brasileiro, com um ponta que recua para fechar o meio, um dos meias do WM avançado e o outro recuado, os volantes, né? Então esse avançado virou nosso cabeça de área e o recuado virou o quarto zagueiro. A mesma coisa, os 2 meias ofensivos, os 2 inside forwards, um que era mais recuado virou o armador do meio campo, o segundo homem do meio campo na época, foi o que o Didi e o Gerson desempenharam, e o outro virou o ponta de lança.
E aí você ficou com um ponta que voltava mais e um ponta mais avançado. Então ali já tinha mais ou menos o embrião do que virou o 4-2-4 brasileiro. Inclusive no livro do Jonathan Wilton ele mostra que o 4-2-4 brasileiro se forma até antes da seleção da Hungria se tornar conhecida. Quer dizer, já existia times aqui no Brasil jogando em 4-2-4 antes de... até da história que se conta um pouco que o Bela Gutmann trouxe pro Brasil, mas já tinha time jogando assim antes desse período. O rapaz tem uma dúvida sobre como funcionava o 2-3-5, que eu também tive na época que eu conheci, né? Mas porque como que, por exemplo, uma defesa com 2 marca um ataque com 5, né? Que é o adversário também jogava em 2-3-5. E, na verdade, funcionava mais ou menos como os times do Guardiola hoje são até um exemplo, porque, na verdade, eles não ficavam na forma 2-3-5 quando se defendiam, né? Geralmente, os meias laterais acabavam marcando os pontas, né? Como fossem os laterais modernos, os zagueiros marcavam os atacantes centrais, o centro médio, né? Que era considerado o principal jogador, que também ele ajudava a defesa e armava o time no ataque, fazia também essa transição de ser ofensivo e defensivo, e também o fato de que os 5 da linha de ataques não eram 5 atacantes iguais atacando o espaço, já haviam jogadores que se aproximavam mais, que eram mais associativos e outros que atacavam o espaço. Então 5 não eram, esses 5 poderiam, dependendo dos times, serem divididos em 2 tipos, então não era algo tão rígido assim. Uma coisa que eu acho legal desses times mais antigos, a ideia que você tem de que era tudo mano a mano, a defesa e o ataque, e na prática isso não acontecia, né? Era constante você perceber atacantes voltando para marcar e assim por diante, né? Então, embora em números seja realmente 5 defensores contra 5 atacantes, e isso daí acontecia dos 2 lados do campo, era algo híbrido, né? Só para fechar o raciocínio a respeito do Brasil, 4-2-4 e assim por diante, é legal a gente pensar sobre como o recuo do Zagallo pelo lado esquerdo originou uma espécie de 3-4-3, principalmente em 62, né? Então, o Brasil, eu não vou dizer que ele sempre foi uma vanguarda tática, mas ele sempre teve características muito peculiares. O brasileiro, ele sempre foi, o técnico brasileiro, ele sempre foi de privilegiar o talento. E fazendo isso, ele criava mecanismos para acomodar da melhor maneira possível os talentos que tinha. Então a nossa identidade tática de maneira geral, né, não vou generalizar aqui, mas a nossa identidade tática de maneira geral sempre girou em torno disso, privilegiar o talento ao invés de criar estruturas rígidas para que o jogador não tenha que se adaptar ao esquema, o esquema se adapta ao jogador. Certo, e lembrando que no livro do Jonathan Wilson, ele diz que na Copa de 66, né, quando a Inglaterra vence o seu primeiro e único título, o Styles, o winger do time, era um Little Zagallo, né, e na verdade os pontas do 4-4-2 eram Little Zagallos, né, uma clara referência ao jogador que sim criou praticamente uma posição. O Tele também era um falso ponta, né? Interessante como os falsos pontas clássicos brasileiros viraram os grandes técnicos brasileiros da história. Maciel, @RBDavi, Diadorim, pede que a gente fale aqui sobre a questão do drible, né? A gente falou do Neymar. Interessante que a gente falou do Neymar e logo depois ele apareceu como centro de uma polêmica, que pra mim de polêmica não tem nada, as pessoas criam polêmica onde não tem. Queria que você falasse sobre essa questão do drible, não sei como e de onde surgiu no seio da imprensa esportiva essa questão de que o drible é errado, de que há uma regra não escrita no futebol, de que o drible não pode ser feito porque humilha o adversário, que na várzea é assim, é assado. Eu estive muito em futebol de várzea, futebol de vila, e o que eu mais via era, sempre tinha um moleque lá que driblava todo mundo e fugia das pancadas, tá? Faz parte do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da proibição do drible no futebol. Eu entendo que também isso vem de um choque cultural, e no Brasil, talvez exatamente pela importação de culturas diferentes da nossa no futebol. Aqui no futebol brasileiro, o drible sempre foi celebrado, né? Nós temos a tradição do Garrincha, os nossos craques, os Ronaldos, sempre foram ovacionados pela capacidade de driblar brasileira, que é única e é diferente. Nós temos um drible mais criativo até, os nossos jogadores. Pela maneira a nossa maneira de encarar isso é um pouco diferente. Sempre temos prazer de ter um driblador no nosso time, né? Mas o que eu acho que a gente está importando cada vez mais é uma visão europeia que de fato não percebe muito bem, eu digo europeia até coisa norte da Europa, né? Do lugar dos cenários mais posicionais, em que isso é visto como digamos assim, um jogo não coletivo, demonstração
combinação de individualidade. E que mesmo eles tendo alguns dribladores, geralmente eram os pontas, né, que faziam jogadas para cruzamento e tal, que eram, digamos assim, dribles funcionais dentro do sistema, que eu já vi, inclusive, essa expressão em alguns defensores do jogo de posição, né, que o drible tem que ser dentro do sistema funcional, tem que ter uma função. Mas o drible no nosso futebol sempre vai ter uma função, porque na verdade futebol é um jogo contínuo, muitas vezes um jogo de tensão e de minar o adversário de várias maneiras durante 90 minutos, né? Nem todo jogo é equilibrado, os jogos são equilibrados, de guerra de nervos, e muitas vezes um drible é exatamente o que faz desmoronar, né? Um jogador do time que faz desmoronar um sistema. É acostumado com isso. Pode olhar nossos times do passado, dos nossos times sempre tem os grandes dribladores de posição de destaque, mas o Neymar vive numa outra época em que nós assistimos muito futebol europeu e nós importamos muita crítica europeia, e, por exemplo, o fato do Neymar talvez ser subestimado não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e por consequência ele também não entra nas listas, não ganha os títulos individuais, e é muito porque o Neymar é percebido como jogador que nem sempre é objetivo. Acabei de ler agora um texto em inglês dizendo isso, que o Neymar é jogador de GIF, não faz tanta diferença assim no jogo como um todo, o que é um absurdo, mas porque o que eles percebem é que exatamente os chapeuzinhos, as canetas fazem ótimos GIFs, exatamente já desvia a atenção para um europeu em relação a fazer parecer que o Neymar quer aparecer nesses GIFs em vez de resolver o jogo, em relação a um jogador inferior que interfere menos no jogo, mas nas suas participações não tem essas expressões de individualidade. Eu imagino que é isso que está acontecendo. Muita da imprensa nossa importa discurso estrangeiro, começa a ver futebol como estrangeiro, e isso é uma consequência. O drible do Neymar é algo que sai fora do sistema e algo que não é compreendido dentro de uma visão academicista e não brasileiro. Certo. Eu vejo também, para acrescentar, um certo moralismo, né, dos costumes, por incrível que pareça, vindo de muitos jornalistas que se dizem progressistas, de achar que o jogador tem um caráter modelo, que o jogador precisa ter um caráter no sentido de que driblar seria contra a moral, contra o caráter do jogo. Vejo muito interessante que é um contrassenso, muitas vezes, perante as ideias que os sujeitos dizem ter. Quando o Neymar jogava no Brasil era o contrário, temos que proteger nossos craques. O Neymar tomava pancadas por causa dos mesmos dribles, e o discurso era esse: backs nacionais aqui, os juízes têm que punir para proteger nosso craque. Neymar vai para a Europa, acontece a mesma coisa. Neymar não é objetivo. Exatamente. E o que vai acontecer é o seguinte, né? Que sem querer ser profeta aqui, mas já está acontecendo, como vocês mesmos já falam. Esse jogador, estilo Neymar, quer dizer, eles venceram essas pessoas que criam essas narrativas de que o drible é inútil, não é do caráter do jogador. Eles estão vencendo, os jogadores hoje são formados para serem robozinhos, e esse tipo de jogador como Neymar vai ficar na lembrança. E aí no futuro, daqui 20, 30 anos, as pessoas vão dizer: que triste é o mundo, vida, céus, acabaram os jogadores dribladores, que saudade. É interessante. Mais ou menos o que eu disse no episódio passado, o Neymar, o Ronaldinho dessa geração provavelmente está aprendendo numa escolinha. Exatamente. A esperança. Você vê hoje que ano passado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e a revelação do Campeonato Brasileiro vieram da várzea, eles não fizeram divisão de base. Bruno Henrique e Michael. É verdade, o Michael então, tem assim, essa coisa do drible muito forte. Exatamente. Nossa, acho que a gente acho que de uma certa forma essas coisas se corrigem, porque depois você fica sem esse tipo de jogador e ele aparece. Ou numa personalidade anárquica como a do Vinícius Júnior, assim. Eu não sei, eu acho que a tendência é cada vez mais o jogador driblador dentro de um sistema, o drible meio que colocado dentro de uma caixinha, enfim. Eu queria que vocês falassem também de uma coisa que foi assunto essa semana, até interessante que o Maciel discutiu com o sujeito lá, sobre o futebol não ser um jogo mental, que mental é o xadrez, né? Que o futebol se joga com o corpo e é um jogo de coordenação motora, não é mental. Queria que vocês usassem esse espaço aqui para explicar melhor para as pessoas por que apesar de ser sim um jogo de coordenação motora, de escolhas rápidas em velocidade e através do corpo, né? Por que o futebol é um jogo tão psicológico, tão mental? Eu posso começar, vou falar bastante disso quando eu vou falar do meu superestimado, mas a questão mental, na verdade, ela sobressai no futebol, tá? Primeiro pelo seguinte, o futebol, ele é um jogo de tomada de decisão o tempo inteiro. Então, assim, a essência do futebol é o seu
adversário faz uma coisa, você responde a isso, ou então você faz alguma coisa e seu adversário responde a isso. Então é um jogo profundamente cognitivo. Se você olhar os craques de futebol, vários deles, quando você vê eles dando entrevista e tudo, você vê que eles, às vezes, eles podem até não ser letrados, falarem errado, mas eles têm uma certa coerência no que eles falam. E o próprio Pelé, assim, o Zico, o Tostão, não vou nem comentar, é excepcional. E tem uma questão também que é o da força mental no futebol, da concentração. Para mim, isso é em quase qualquer esporte competitivo de alto nível, tá? Vai fazer diferença do melhor jogador de futebol pro jogador de futebol bom, mas que não virou profissional, e vai fazer diferença do nadador que ganha a medalha de ouro pro cara que nada bem, mas só pega uma final olímpica. E aí a gente está falando de um esporte onde o físico é muito mais relevante. Porque a questão de você acreditar que você vai fazer alguma coisa, você ter confiança, você reagir bem à derrota, é fundamental. E o jogo de futebol é um jogo onde você perde e ganha o tempo inteiro, não é só no final do jogo quando você vê o placar. Se você é um marcador que está marcando um craque driblador, como a gente está falando agora, ele vai te destruir mentalmente. Porque se você pega um Neymar, você se prepara uma semana, fica assistindo 500 mil vídeos dele, vai jogar contra ele, você não tem ideia, ele pode fazer alguma coisa que você não esperava, e você pode tentar ler o estilo de jogo do Neymar, e você não vai saber o que você faz para parar um jogador como esse. E isso, num zagueiro que também pode ter assim, uma certa força mental e ter confiança de que ele sempre derrota os atacantes nos duelos individuais, pode ser mortal, porque ele vai, 1, 2, 3 ele ganha, daqui a pouco o Neymar passa. Eu não estava esperando que ele fizesse isso. Ele começa a duvidar do plano dele e querer mudar. Nessa hora ele pode desestruturar tanto mentalmente como até o esquema tático do adversário. Então o futebol é sim um jogo mental. Eu acho que o Tite falou sobre isso muito bem, que a seleção brasileira muitas vezes demorava a fazer o gol. Ele falava, a gente ia lá e tem uma hora que a gente fura a defesa do cara, depois a gente fura de novo, e aí aquele cara que estava com uma linha adiantada começa a se recuar, começa a duvidar do plano de jogo original, e é aí que você rompe. Então futebol é um jogo profundamente mental. Não é um tênis ou um xadrez, mas é um jogo profundamente mental. Então, eu estava tentando pensar em algum jogo que não seja mental e não consigo, na verdade. Para mim, coordenação motor é dançar um forrozinho no baile. Mas se aparecer um júri dando nota, já é mental. Entendeu? Então, mas as pessoas tendem a dividir as coisas em caixas, né? Então, se você joga sentado e não move muito o corpo, é o cérebro. Se você faz as jogadas usando o seu corpo, do xadrez, digamos assim, você já não é um jogo físico. Mas, no futebol, se for para pegar autoridades dizendo, tem muitas. Eu gosto da frase do Pirlo que diz que o futebol se joga com a cabeça, os pés são as ferramentas. É interessante que eu pensei exatamente nisso, Maciel, quando o cara comentou. Se a gente fosse jogar xadrez, vestido ali de torre, um vestido de torre, outro vestido de rainha, vestido de rei, e a gente tivesse que correr um tabuleiro gigante, aí seria jogo físico, né? Não seria mental. Bom, vamos começar. O tema hoje é jogadores superestimados, subestimados. São termos que a gente usa bastante no Twitter, né? Usa bastante desse expediente, dessa retórica para emitir opiniões. E cada um tem os seus jogadores que acha que são analisados de forma mais ou menos acima ou abaixo do que deveria, né? A gente vai falar sobre jogadores que vimos jogar. O que me deixou bastante triste, não vou poder citar, por exemplo, que o Tostão talvez seja o jogador mais subestimado da história, não é algo que, quando eu comecei a ver jogos históricos, eu percebi bem. Bom, queria que o Luiz começasse. Jogadores subestimados, superestimados, e por que a crítica, que o público muitas vezes tem uma visão distante da realidade, no nosso ponto de vista, né? Talvez no ponto de vista de outro, nossa, que esteja diferente da realidade, mas enfim, é isso, né? Cada um tem a sua visão. Luiz, pode começar. Então eu vou começar falando do subestimado, porque eu acho que falar de subestimado gera menos treta. Treta é mais legal no filme. Eu vou falar de um jogador muito conhecido aqui do nosso querido Adriel, que na minha opinião ele é meio que um símbolo de toda uma raça, assim, de toda uma classe de jogadores, e que hoje em dia, por algum motivo desconhecido, na minha opinião, ficou extremamente mal vista. Vou falar de Jorge Valdívia. E quando eu falo de Jorge Valdívia, eu falo de Juanfran Quinteiro, eu falo, por que não, do Ganso também, e assim por diante. Por que eu falo desses camaradas e digo que eles são subestimados? Porque é muito talento que fica encapsulado
em alguns poucos lances na partida. Na visão das pessoas hoje, o camarada que faz isso, ele não ajuda o time como ele deveria. Então, você tem ali um jogador que ele vai participar 4, 5 vezes de maneira decisiva no jogo, e o pessoal diz que ele não tá tendo peso na partida, que ele ficou sumido, e piriri parará. E na minha opinião, o camarada ele agiu quando ele tinha que agir. E aí o que pega? Esses caras, eles não são centroavantes. Porque o centroavante ele aparece 4, 5 vezes, ele faz 1 gol, 2 gols, tipo o Gabigol na final da Libertadores, entendeu? E aí ele recebe os louros da vitória. Agora esse daí não, ele vai aparecer essa quantidade de vezes, ele vai deixar às vezes os caras na cara do gol, e o infeliz me perde o gol, e que valeu o passe que o outro deu? Não valeu pra nada, ou seja, não entra em estatística, não vira número, não vira nada. Mas na minha opinião, tem aí uma classe de jogadores, ao meu ver, tipicamente sul-americana, que virou subestimada no futebol que a gente vive hoje em dia. Em outros tempos, eu acho que se, por exemplo, o Valdívia ele fosse um jogador dos anos 50, dos anos 60, ele ia até hoje ser reverenciado como um dos maiores meias da América do Sul, do nosso tempo, talvez algo até superior, entendeu? E a gente não vai ter isso. O Valdívia ele vai ser um cara que, quando nós tivermos velhinhos, acabadinhos, a gente vai ter que explicar que existiu um meia lá no Palmeiras que ficava irritando todo mundo no meio do jogo por causa do excesso de habilidade e de talento que ele tinha. O Valdívia até diria que na primeira passagem pelo Palmeiras ele era mais influente ainda. Aliás, a perspectiva era muito grande. Na segunda passagem, já fisicamente mais acabado, que ele era esse jogador de aparecer 2 vezes no jogo e deixar 2 vezes o cara na cara do gol. E eu acho que dessa lista, realmente, eu acho que o melhor foi o Valdívia mesmo, desse tipo de jogador sul-americano. E existe uma certa obsessão com a análise atual de jogador, de desvalorizar o jogador que perde a posse. E isso, na verdade, vai desvalorizar sistematicamente os jogadores que tentam muito o passe mortal, né? Então, essa métrica não é boa, porque não mede com a mesma justiça um jogador que joga na posição do Casemiro, por exemplo, que ali ele realmente não pode perder a posse de bola, para jogadores que têm a função do Valdívia, do Quinteiro, do Ganso, que na verdade eles apostando entre perder a posse ou deixar o cara na cara do gol. Aí é uma aposta boa de se fazer várias vezes, né? Exatamente. Eu acho que além disso, tem uma questão de que esses jogadores surgiram numa época, que aí eu não vou falar de evolução tática, a evolução que existe no futebol dos anos 50, 60 para cá, ela é física e também vamos dizer assim, da infraestrutura do jogo. Os gramados são melhores, a bola é melhor, é mais leve em massa não, mas ela tem uma sensação mais leve na hora de você chutar, porque o material é diferente. Então essa evolução existe, e aí você tem um jogador, como ele falou, se for um centroavante, tudo bem. É porque quando você tem evolução física, os times colocam mais jogadores para fazer o trabalho duplo de marcar na defesa e subir o ataque. E você consegue fazer várias idas e vindas no campo de forma mais eficiente. Aí esses jogadores que trabalham por espasmo, ajudam um pouco na defesa, eles estão tendo dificuldade de se adaptar a essa condição, porque na posição que eles jogam, que eles se colocam, fica um pouco mais complicado você escalar eles no time sem nenhum comprometimento defensivo maior. Na prática, você acaba ficando faltando um jogador para você fechar o adversário quando ele vem, ou em alguns casos você tendo que sacrificar talvez um outro atacante para dar um pouquinho mais de liberdade para ele. Eu vejo isso também, eu vejo que tem um impacto dessa parte física atual em algumas decisões táticas. Eu vejo aí a evolução tática que se fala, na verdade é muito mais como eu me adapto a uma situação onde os jogadores hoje têm uma capacidade física muito maior do que eles tinham há 20, 30 anos atrás. E é interessante como atualmente nós vemos cada vez mais as equipes colocando os seus jogadores mais criativos nessa posição, né, do camisa 9, né? Nós temos aí o Firmino como maior exemplo. Talvez hoje, se eu tivesse um Valdívia no meu time, eu pensaria em colocá-lo como um falso 9, para poder ter ali um jogador que sem bola ficaria mais solto, com aquele termo que se usa, né? Para ter mais frescor quando com a bola.
bola. E é interessante como antigamente o enganche, o meia armador brasileiro, Ademir da Guia, começava o jogo ali no meio campo, era o segundo volante, praticamente. E aí ele foi ficando mais indo adiante, né, dentro do campo, taticamente, virou o enganche, depois o famoso camisa 10, mais ali atrás do centroavante, e hoje a gente vê já um movimento desses jogadores cada vez mais como centroavantes falsos. E sobre o Valdívia, é aquilo, né, pra minha geração, uma geração de palmeirenses que conviveu com a seca de títulos, com a seca de grandes times, ele foi um oásis de felicidade, de alegria. Os torcedores rivais não costumam entender bem a idolatria que o Valdívia teve no Palmeiras, isso é de contexto, é conjuntural, é você ligar a TV e saber que tem alguém ali que pode fazer algo, que pode te arrancar um suspiro. O Luiz citou o Ganso, o Luiz citou o Quinteiro, atualmente nós temos um jogador assim, que é o Casares, no Atlético. E esse tipo de jogador sempre vai sofrer, e eu postei no Twitter um gráfico do Casares, foi um jogador que mais passou para finalização e um dos que menos tiveram assistência. O que quer dizer, né? Que os seus companheiros não botaram para dentro quando ele colocou na cara do gol, e aí ele acabou sendo criticado, não dá assistência. Luiz, agora você deixou pro fim o melhor pro fim, a polêmica pro fim. Quem é o seu jogador superestimado? Não sei se é polêmica, todo mundo sabe o que eu penso, mas Busquets, esses dias eu li no Twitter alguém comentando algo assim: poxa, como é possível alguém criticar um dos melhores volantes de todos os tempos? Eu fiquei chateado, porque assim, se eu fosse pensar nos melhores volantes dessa geração, eu acho que talvez desse pra incluir ele lá no finalzinho da lista, mas assim, ele não foi nem o melhor volante espanhol dessa geração. Tem aí o Xabi Alonso, que talvez seja um pouco subestimado até, entendeu? Porque pra mim o Xabi Alonso é um monstro sagrado do futebol. Mas falar de Busquets como um dos melhores volantes da história, pra mim, é uma definição do quanto superestima esse cara. O Busquets, ele foi uma criatura, ao meu ver, que deu muita sorte, porque ele jogou ao lado de Xavi Iniesta. E ele era um complemento espetacular a dois dos maiores jogadores da história, talvez os dois maiores jogadores espanhóis de todos os tempos. Então ele complementou os dois de uma maneira assim singular. Agora, você pegar isso daí que aconteceu, né, esse contexto dele catapultar ele a uma posição que não pertence, é um negócio assim, francamente, na minha opinião, constrangedor. Eu realmente olho pro Busquets jogar sem os dois, né, ou seja, nós estamos falando aí desde que o Iniesta saiu do time, vamos colocar assim, então 2016, 2017, não sei se o Iniesta já tinha saído de prática, mas já estava em declínio, né, 2015 foi o canto do cisne dele, e para mim virou um volante comum. Hoje, por exemplo, para mim o Busquets não deveria nem ser titular do Barcelona. Você tem ali o Arthur e o De Jong que deviam fazer aquela meiuca lá, ajudando o time a ir pra frente, né, fazer saída de bola e tudo mais, e não, inventam de colocar o Busquets no meio e atrapalha tudo. Pra mim, assim, não é nem dos melhores da geração atual aí direito, entendeu? Tá, me faltam palavras. Claro que pra mim superestimado não quer dizer que é ruim, né? Quer dizer que é visto como melhor do que é, mesmo o cara pode ser excelente, mas se ele é dito genial, superestimado. Para mim é o caso do Busquets, porque eu concordo, nesse caso eu concordo, porque exatamente pela comparação com o Xabi Alonso, que é um jogador bem superior, e porque o Busquets, eu acho ele genial em um aspecto: se ele tá num time dominante, tendo que pressionar para frente. Se esse time não é tão dominante assim, ele tem que ir e voltar, né, ele torna-se comum. Eu acho que o Xavi Iniesta ele completava bem exatamente porque eles mantinham a posse e o time sempre no campo de ataque. O Busquets só tinha que fazer pressing pós-perda. E basicamente era a função dele, fechar esses espaços para o adversário sair. Isso ele faz muito bem, dentro do jogo de posição. E aquela saída de bola segura para os craques. Mas num time mais normal, colocar o Busquets no time brasileiro, por exemplo, seria um desastre. Eu acho que o Barcelona, pela forma que joga, o estilo que joga, ele favorece esse tipo de divisão. Assim, o jogador, ele é uma máquina bem azeitada, que funciona bem meio que por si só. É mais fácil você colocar e tirar jogadores, e como eles tiveram aquela coisa maravilhosa de ter uma geração que praticamente veio subindo junto da categoria de base até o profissional ali no meado dos anos 2000, eles encontraram um time que conseguia jogar muito bem
e os jogadores não tinham uma dificuldade tinha uma facilidade muito grande de encaixar no time. Eu acho que o Busquets é um desses casos. Eu acho, inclusive, que o bom rendimento desses jogadores na seleção espanhola se deve principalmente à seleção espanhola ser praticamente o Barcelona com 2 ou 3 caras do Real Madrid nesse período. Então, eu acho até que o próprio Xavi e Iniesta são jogadores que, para mim, assim, eu gosto até mais de todos dele do Xavi. Eu não estou nem comparando eles com o Busquets, eles são muito melhores, são excelentes jogadores. Mas eu tenho dificuldade até de avaliar eles realmente, qual é o tamanho deles, porque eles nunca jogaram fora desse contexto. A gente não tem muito histórico deles atuando em grande nível fora do contexto do tic-tac do Barcelona e da seleção espanhola. Eu acho que tem uma coisa que eu vejo bastante, que é um jogador que, por vezes, é esquecido, não é muito falado, e aí se cria uma cultura de que ele é subestimado. Cria uma cultura de que, não aparece, não fala, ninguém fala dele. O Galvão Bueno tinha uma coisa assim, né? Todo mundo fala do fulano, mas quem joga mesmo é o ciclano. Então isso criou certos personagens. Um exemplo muito disso, pra mim, é o Paul Scholes. A imprensa inglesa falou a carreira inteira dele que ele era subestimado. Ninguém fala do Paul Scholes, ninguém. E hoje, o Paul Scholes é até um tanto quanto superestimado, porque a memória acaba aumentando o que ele fez e por ser um jogador que não tinha muito carisma e tal, as pessoas acabam ficando com uma certa pena e aumentam e amplificam isso. Acontece também com jogadores atuais. Eu vou citar aqui um que tá fazendo gol pra caramba e as pessoas vão meter o pau em mim. O Willian do Palmeiras. A carreira inteira dele ficou meio ali que sempre reserva, nunca foi titular, e aí se cria essa cultura. O Willian joga muito e ninguém sabe. Nossa, só eu sei que... Nossa, olha o jogador que eu encontrei aqui, o Willian, joga pra caramba. O jogador que não aparece muito, há um motivo. Ele é limitado. É limitado, mas tem suas qualidades e em certos contextos ele pode render. O Willian tá rendendo agora, recebendo bola em profundidade pra finalizar, que é o que ele sabe fazer de melhor. Mas ele sabe fazer basicamente só isso. Por que as pessoas muitas vezes criticam ele? Porque quando você tá enfrentando um time numa decisão e o time tá fechadinho, ele não vai ser associativo, ele não vai criar, ele não vai dar um drible. Pode até ser que num dia... Mas enfim, eu acho que tem muito isso. E o Busquets, eu acho que é isso. Eu passei a minha infância e adolescência inteira vendo isso. Ninguém fala do Busquets. Nossa, todo mundo fala do Xavi, do Iniesta, do Dani Alves e do Messi, e ninguém fala do Busquets. Ele também é importante. Nossa, como subestimam esse cara. Deixa eu só terminar um adendo aqui. Quando você falou do Galvão Bueno, eu lembrei de uma que eu dei muita risada. Acho que foi na Copa de 2006, que a Inglaterra tinha aquele meio de campo com o Beckham, o Gerrard, o Lampard e o Joe Cole. Ele disse que todo mundo tinha nome, mas bom mesmo ali era o Joe Cole. Teve isso, porque o Joe Cole tava numa fase goleadora no Chelsea, fazia muito gol, né? Teve isso. E o Joe Cole driblava e tal, então isso aos olhos também era mais visível, digamos assim. Quem sabe ele tá continuar? Eu continuo. Também quero dizer que a questão superestimado e subestimado depende do ambiente. Esses, por exemplo, que você estava dizendo, Busquets, Williams, são os superestimados do hipster de futebol, né? O cara que conhece todos os jogadores e aí sim, ele quer ainda ser mais diferente. Ainda tem um outro nível social que é apenas, que é completamente outro, que digamos assim, que não vai conhecer esses jogadores mesmo e que vai avaliar as estrelas, os jogadores mais conhecidos, né? Eu tentei ir até mais para esse lado e para mim o meu subestimado é Danilo, Zidanilo, o do São Paulo e do Corinthians. Foi um jogador que, em termos de títulos, ganhou tudo, sempre foi titular nos times. As suas qualidades algumas das suas qualidades eram percebidas, né? O chute de esquerda, era um bom armador e tal, mas durante a carreira sempre meio que a torcida pedia um outro camisa 10 ali que parecia mais habilidoso. Sempre. Me lembro do São Paulo que apareceram vários canhotos disputando posição. O São Paulino sempre começava a falar: esse cara é mais rápido, esse cara é mais goleador, esse cara... No final jogava sempre Danilo, certo? Vai pro Corinthians, não, o Corinthians tem que contratar o Montijo, chegou essa parte aí. Chegou o Douglas, chegou todo mundo. Quem que leva o time? Danilo. Danilo, pra mim, foi um baita jogador extremamente confiável, eficiente, inteligente, adaptável, trabalhador, todas as características. Foi ali no limite, foi um grande jogador. Não chegou a ser um craque, não tinha talento de craque, mas o conjunto completo era algo extremamente competitivo e a carreira mostrou, em todos os times que ele pisou, ele levantou taças e foi importante. Danilo é um herói não tão cantado quanto merece. O Danilo, ele é um cara que
a ausência dele diminuiu essa sensação para mim, entendeu? Então eu vi a torcida do São Paulo, por exemplo, não dando tanto valor assim quando ele, ao invés de fechar pro São Paulo, ele foi pro Corinthians. Tudo bem, tipo, logo depois a gente tava com o Jadson, já era, tudo bem, né? Vivemos em paz. E o que ele ganhou com o Corinthians fez os São Paulinos colocarem a mão na consciência e perceberem que a gente tinha perdido um craque de bola. Então eu diria que houve isso. E eu acho que a gratidão, inclusive, por todos os títulos e tudo mais, fez ele não ter tanto esse status com as torcidas dos times que ele jogou. Agora, de maneira geral, eu concordo mesmo. Apesar de ele ter feito bastante gol, e principalmente ele fazia gol em jogo grande, maldito, eu acho assim que tem essa visão por causa dessa lentidão mesmo aí, entendeu? Ele não era lá o camarada de ficar o tempo inteiro colocando o jogador na cara do gol, e ter aquela finalização maravilhosa, e ele era meio lentinho mesmo, era o jeito dele, mas que jogador. É uma pena ele nunca ter ido pra seleção, né? Sim. E eu sinto falta da hierarquia, aqueles jogos lá complicados, Libertadores, de repente ele acerta um chute de primeira de esquerda na área e abre o placar, eu sinto falta. E também eu lembro quando o São Paulo contratou um canhoto, Lenilson, eu estava tentando lembrar o nome, que fez uns gols entrando como reserva, eu me lembro dos torcedores pedindo Lenilson no lugar de Danilo. Quem é Lenilson? E agora o tempo diz, né? E quem foi Danilo, né? A diferença entre os dois era muito grande. Mas na época a torcida queria, não, fora Danilo, Lenilson. É pra chorar isso daí. Na minha opinião, ele é mais um que entra na lista dos meias lentos que andam fazendo pouco sucesso no mundo atual. Ali, como ele falou do Ganso e do Valdívia na questão anterior. Eu acho que ele tem uma característica... Não é o mesmo estilo de jogo, mas é parecido, assim, o comportamento dele dentro de campo. Eu acho que talvez ele entre um pouco vamos dizer assim, nesse mesmo pacote aí de jogadores sul-americanos mais lentos e um pouco habilidosos com faro de gol, mas que aparecem nos momentos decisivos. Né? Exatamente. Fatalmente o Danilo, se surgisse hoje, seria colocado como atacante, como centroavante. Ele tinha até um físico pra isso, né? Conseguia segurar a bola ali com o corpo. Mas tem uma coisa que eu acho que essa questão de subestimado e superestimado, ela varia de acordo com o clube que você torce também. Porque, assim, na minha lembrança, o Danilo era um jogador top. Por quê? Eu torci pro Palmeiras na época que, né, não tinha ninguém. Tudo bem, teve o Valdívia ali naquela posição. Mas quantas vezes eu me lembro de pensar, pô, se tivesse o Danilo no Palmeiras, ele seria o craque do time. Talvez o Américo também tivesse essa visão na época das vacas magras do Flamengo. Mas para o torcedor do Corinthians e do São Paulo, talvez até do Santos, tiveram fases melhores, o Danilo não era tão falado. Mas dentro da bolha do palmeirense, eu me lembro, muitas vezes colocado em listas. O Palmeiras podia contratar o Danilo quando ele foi pra fora, pro exterior, né? Nossa, apareceu muitas vezes em lista de torcedores, né, pra ir lá pro clube. Então tem muito disso também, né? Depende do clube que você torce, você olha pra um jogador e fala, opa, esse é top. Ou, não, esse aí, não, como o corintiano, né? Contratou o Danilo? Beleza, que legal. Mas se fosse pro Palmeiras, teria sido bem mais impactante, né? Então, o chicote é maior pro lombo que toma chicotada, né? Então, sim. Então a gente sempre percebe o jogador que ferra nosso time como melhor. Nossa, e o Danilo gostava de jogar contra o Palmeiras, incrível, adorava. Clássico ele era. Vamos lá, Maciel. Ele era muito bom de clássico. Quem que é o seu... Vamos lá, agora eu tô tentando escolher aqui o superestimado entre vários na minha cabeça. O seu overrated. Mas vamos continuar no cenário Brasil e hoje, né? E polêmica, então. Dos da minha cabeça. Vamos lá. Um que eu e meu pai concordamos até. Discuti com ele ontem só para pegar uma visão, né, da geração passada. Meu pai que não usa internet, só as coisas. É uma outra cultura. Gabigol. Eu acho, assim, vamos colocar. Gabigol com Jesus no Flamengo, para mim, evoluiu. Eu nunca gostei muito, na verdade. Sempre achei superestimado desde da base. Mas ele evoluiu bastante nessa passagem pelo Flamengo. No seu jogo, tá um pouco mais... sua movimentação também está sendo melhor usado, mas eu ainda acho que ele agora está sendo colocado no nível em que se esperava que algum time grande da Europa fosse atrás dele, e eu nunca achei isso muito viável. Para mim ele é jogador no máximo para time médio da Europa, certo? Não acho ainda que é jogador para seleção. Acho ainda inferior a Gabriel Jesus, apesar de Gabriel Jesus não ter, para mim ainda me decepcionou um pouco, esperava um pouco mais dele. Acho que ele é um belíssimo finalizador, ataca bem os espaços e belíssimo finalizador e ataca bem os espaços.
É isso. Eu queria que o Américo comentasse de quem? que ele foi citado de certa forma. Não, eu acho que não, tá bem correta a avaliação. Eu acho até também, vamos lá, a gente está numa fase também onde as escolhas dos treinadores também não favorecem muito o estilo do Gabigol de jogar. O Gabigol, ele funciona bem em duplas de ataque, na minha visão. Eu acho que ali, de novo, aquela história do contexto, uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, é tudo que ele quer. Se ele tiver servido por trás por Everton Ribeiro e Arrascaeta, é melhor ainda. Ele vai receber bola toda hora em profundidade, ele rompe a linha como poucos ali. Ele é um ótimo jogador para desmarque de ruptura, né? Ele sabe se colocar e partir na hora certa sem ficar impedido. Tanto é que vários gols dele são revisados pelo VAR. Pode ver que direto o gol dele é parado para revisar pelo VAR, porque ele parte assim no último minuto e o bandeirinha dá impedimento ou não dá e tem que ser revisto o lance. Agora, é isso, eu não sei se ele não é jogador de seleção, ele, pro jogador de seleção, ele vai ser reserva e ele tem uma utilidade justamente para você criar esse tipo de situação no jogo. Eu acho que o que está acontecendo também é que o Gabigol é muito carismático e ele está sabendo usar isso com a torcida do Flamengo, mas como poucos usaram nos últimos tempos, e isso está refletindo também um pouco no hype dele. Mas até comentado que tem muito de, assim, da personalidade, do carisma dele, não só da capacidade técnica e tudo. Mas é um bom jogador. Eu acho que esse negócio dele arrumar um time de primeira linha de fora era mais um desejo dele, para mim, uma estratégia de negociação dele do empresário para tentar adiar ao máximo essa decisão e tentar tirar mais dinheiro do Flamengo. Não sei se funcionou. Eu não sei se eu diria que o Gabigol é superestimado por todo mundo. Talvez pela torcida do Flamengo, algo que é normal, porque ele tá jogando lá, tá fazendo muito gol, vai acabar sendo colocado num patamar alto. Quando ele surgiu, ele tinha mais hype. Quando ele vai pra Inter, passa pelo Benfica, ele foi colocado também muito abaixo do que é. E acho que é algo que acontece com jogadores desse tipo, esse 9 rompedor, que tem basicamente ruptura e gol, que ele tem isso, ele vai muito do céu ao inferno. A gente precisa citar aqui outro exemplo, o Borja, né? É exatamente isso, ele apareceu no Atlético Nacional fazendo muito gol, porque esse tipo de jogador faz muito gol, ele rompe a linha, ele tem finalização, e aí muita gente que não acompanha os jogos semanalmente, né, fica nessa, fulano fez um gol, fulano fez gol de novo, puta, outro, e aí fica assim, é craque. E na verdade, quando você vai ver os jogos, eles fazia gols tudo do mesmo jeito. O Borja, por algum acaso, fez uns gols lá, né, de fora da área, um ou outro gol ali, eu lembro que ele fez um gol de voleio numa Sul-Americana, e aí todo mundo, nossa, é craque mesmo e tal. Quando o Palmeiras contratou, parecia que tava contratando, sei lá, o Lewandowski. Depois viu que ele precisava de um contexto muito específico, que ele precisava ficar recebendo bola o tempo todo, em profundidade, pra finalizar, e que ele precisava de muita confiança e tal. Enfim, um exemplo que me faz ter muito cuidado quando surge um jogador assim fazendo muito gol desse tipo. Apareceu agora o Cometa Haaland, né? O norueguês lá que tá jogando no Borussia Dortmund, que era do Salzburg, né? E aí eu falei, cuidado, né? Mais um atacante rompedor, que basicamente só tem ruptura e gol, e no caso dele ele é canhoto, né? Então fica ainda mais difícil marcar aquela perna esquerda quando ele corta pro meio pra chutar, e continua fazendo muito gol. Mas eu não sei até que ponto ele vai ter contexto pra continuar nesse nível, e daqui a pouco as pessoas vão dizer que não era tudo isso. Então eu sempre tenho muito cuidado com esse tipo de jogador, mas eu acho que o Gabigol é isso. Ele consegue ter velocidade, ele tem alguma técnica que às vezes falta esse tipo de jogador. E eu não sei, eu acho que o Gabigol, aos poucos, sabe aquela coisa da mola, né? Muito ao céu, muito à terra. Ele tá ficando no nível que ele é mesmo, de jogador de clube grande do Brasil, de time médio da Europa e fazedor de gols, basicamente. Ele tá chegando no status que ele basicamente tem direito. Eu acho dessa forma. O que você pensa, Luiz? Eu acho que ele é bom jogador. Eu gosto do Gabigol. Mas eu também acho tudo isso aí que falaram. Só que de maneira geral, assim, quantos 9s no Brasil hoje são melhores que ele? Entendeu? Então eu penso assim, ele tá superestimado, ele tá superestimado. O pessoal, tem gente aí da imprensa dizendo que ele tem que ir pra seleção brasileira. E aí assim, pra mim o Jesus é razoavelmente melhor. Eu não consigo ver o Gabriel ele indo para algum time da Europa grande, como é o City, e tendo o espaço que o Jesus tem, isso porque ele compete por vaga com o Agüero, né, o que é uma covardia. Mas eu acho ele muito bom jogador, sim. Digamos assim, se for analisar, como disse o Maciel, né, a questão é você dar um valor maior do que ele tem. Sim, ele tá superestimado, o que passa longe de dizer que ele não é bom. Ele é muito bom atacante, eu gosto dele.
Gosto dele. Menos do que poderia gostar, porque ele é muito marrento, daí me incomoda, mas sei lá, flamenguista gosta dessas coisas. Então, mas sim, ele realmente hoje, pela fase, ele tá mais valorizado do que deveria. Eu até acho que então, Pedro, talvez se voltar a jogar o futebol do Fluminense, é uma ameaça forte a Gabigol, a posição titular dele. Eu vejo mais jogador no Pedro. O Pedro é mais completo e eu acho que tem muito disso muitas vezes, né? Igual ontem o Luiz Adriano jogou muito. Ele deu o gol pro William, ofereceu espaço com apoios. Esse tipo de coisa, o torcedor que assiste o jogo ali e só presta atenção mesmo quando é gol pra ver o replay, não observa. Então ontem o craque do jogo foi o William, porque fez o gol. Então muitas vezes esse 9 mais associativo, que o Pedro também é goleador, apesar de ser muito técnico e muito fino, né? É um jogador excepcional. Mas muitas vezes esse jogador que faz o gol acaba sendo muito mais visto, né? Do que o que gera jogo. Isso é claro. Tá aí o Benzema para não nos deixar mentir. Bom, estamos avançando no tempo aqui, o papo tá muito bom. Eu queria passar a bola pro Américo, seu jogador super subestimado. Qual que você vai falar primeiro, Américo? Eu quero, estou dizendo que eu vou falar de 2 grandes ídolos do Barcelona, certamente os maiores ídolos do Barcelona em seu tempo. Primeiro eu vou falar do cara que eu acho superestimado. E de novo, aí eu vou repetir o que o Marcel disse. Não quer dizer que o cara seja ruim. Pelo contrário, isso que eu vou falar é excelente. Quer dizer que o valor que se dá a ele é maior do que o valor que, na minha opinião, ele realmente tem. Tá? Para mim, esse jogador é o Messi. O Messi é um jogador superestimado. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu não vejo o Messi em lista de top 5 da história. Ele tem deficiências assim, na formação total dele como jogador, e aí, principalmente num aspecto psicológico e comportamental dele, que para mim tira ele dessas listas. Eu acho que tem um negócio que eu chamo de efeito Oasis. O Oasis, para quem não sabe, foi uma banda do final dos anos 90. Na época diziam que eles fizeram até enquete para dizer que eles eram melhores do que os Beatles, mas é que as pessoas querem acreditar que o que eles estão vendo ali foi o melhor da história, principalmente quando o melhor da história já está num passado que muita gente que opina sobre isso não viveu. Eu acho a deficiência do Messi em decidir jogos importantes um problema sério. Eu acho até que vocês comentam muito, por exemplo, que o Ronaldinho é superestimado, que eu também concordo, o Ronaldinho Gaúcho, só que assim, é muito parecido os problemas do Ronaldinho e do Messi em termos do que leva a isso. O problema é que no Ronaldinho eles são mais acentuados. O Ronaldinho, acho que mentalmente, talvez por ele ter ganho tudo que ele podia ganhar aos 25, 26 anos ali, ele perdeu o interesse pela carreira. E aí ele foi querer fazer samba. Mas ele, assim, tecnicamente, ele era um jogador espetacular, que repetia essa qualidade técnica semanalmente de uma maneira como eu vi poucos fazerem. Talvez com a bola ele seja o cara mais habilidoso que eu vi jogar. Mas ele faltava foco no jogo, faltava foco na carreira, e depois que ele foi campeão de tudo, e ele não era decisivo assim como o Messi, a própria Champions League que ele ganhou ele não participa nem dos gols, ele se tornou um jogador completamente alienado do futebol. Ele ia lá jogar uma pelada de final de semana no domingo, mas a carreira dele estava focada em outras coisas. Pagode, mulher, tá no direito dele, ganhou o dinheiro dele, fez a carreira, decidiu parar. Talvez se tivesse sido mais honesto, ele tivesse parado mesmo. Agora, o Messi já é um cara que tem um foco muito grande na carreira, e isso permite que ele tenha esse rendimento, mas ele é um jogador que, na minha opinião, ele depende essencialmente do contexto do Barcelona para render. E quando ele é tirado desse contexto, a gente tem um experimento perfeito na seleção argentina, o rendimento dele não é o mesmo, ele não consegue render, assim, eu duvido que alguém vai dizer que ele rende na seleção argentina o que ele rende no Barcelona. Não chega nem próximo do nível. Agora, ele é o maior artilheiro da seleção argentina? Também ele jogou 166 jogos, é um dos jogadores que mais jogou. Começou muito cedo lá. O Barcelona é uma máquina toda feita para dar bola para ele decidir o jogo. Seja com passe decisivo, seja com chute a gol. Então, assim, mas ele fora daquele contexto, ele não tem a mesma grandeza. Se você pegar os grandes craques, eles rendem em qualquer situação. Então, assim, eu acho que falta, assim, não dá para mim, assim, comparar o Messi com o Maradona, para mim é piada de mau gosto, me desculpa, mas o Maradona era muito melhor. Se eu tivesse que contratar, tivesse o Messi e o Maradona na mesma condição física do meu lado, para ser qual que você contrata, eu contratava o Maradona sem pensar. Porque o Maradona decidia jogo de verdade, transformava a situação diferente. Eu acho que o Messi, falta a ele essa capacidade de transformar situações adversas e de jogar fora dos contextos que são mais confortáveis a ele. Ele é um jogador que não sai da zona de conforto, vou dizer assim. A gente realmente está na frente, talvez, de um dos jogadores mais técnicos que já existiu, se não for o mais técnico, mas que ele, do ponto de vista, analisando o jogador por tudo que ele tem que ter para ser um super craque, para mim ele tem
um quesito específico que é muito relevante para que ele seja um jogador que realmente faz a diferença em qualquer lugar. Agora eu vou tomar uma porrada. Tá, o que vocês acham? Vou deixar vocês falarem primeiro. O que eu penso desse assunto é o seguinte: ele é top 5, ponto. Ele é muito bom jogador, ele resolve jogos e tudo mais. Esse problema que a gente comentou aí, ele existe? Ele existe. Não o diminui a ponto de tirar o lugar que é certo dele. É isso que eu penso. Então, comparar ele com o Maradona, comparar ele com o Cristiano, comparar ele com o Pelé, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque ele é outro tipo de jogador. E eu acho que dentro das características dele, dentro do que ele pode dar pro time, ele é um dos melhores da história. Agora, se a gente vai analisar essa questão do superestimar, é você colocar o camarada acima do que ele é, de fato, não, cara, ele tá no lugar que ele merece. Essa é a visão que eu tenho. Não vejo o Messi como superestimado. Também não. Eu acho que o Messi está no lugar dele. Vejo ele claramente como top 3 da história, pelo menos do que eu consegui ver de futebol antigo em vídeo. Tem ali a disputa, para mim, tá patamar acima Pelé e Maradona. Não consigo, na verdade, distinguir os dois. Eu acho que é difícil. Se tivesse Messi e Maradona para eu contratar, para quê? Eu vou disputar um jogo, uma final, preciso reforçar meu time com eu pego o Maradona. Para jogar uma temporada, eu acho que eu pego o Messi. Certo? O Messi, ele realmente... Então, eu acho que ele tem esse problema que não chega a ser... Eu não diria que ele não decide jogos grandes, que ele não joga jogos grandes. O que Messi tem dificuldade de mudar o que ele faz em situações em que o que ele faz está sendo anulado completamente. Mas o que ele faz é muito bom e raramente é anulado, mesmo em jogos grandes, né? A gente tem algumas histórias grandes de times que realmente conseguiram anular o Messi e então, né, o Messi nos decepcionou por não ter uma segunda maneira de, né, uma resposta para essas coisas. Coisa que o Maradona tinha, outros jogadores grandes da história tinham essa atitude para esses dias, e o Messi realmente lhe falta. Mas o Messi, para mim, ele com a Argentina, claro que ele não vai ter os números de Messi, mas para mim, quando a Argentina esteve com a boa equipe bem montada, Messi teve um grande rendimento. O Messi, para mim, fez uma grande Copa de 2014, que era um time argentino que era, lógico, muito menos talento, muito menos força ofensiva, mas o Messi estava nas suas participações sendo o Lionel Messi, com menos, né, exatamente com menos chances de brilhar, um time mais defensivo, um time mais tático, no sentido de controlar mais o jogo, né, na verdade não deixar acontecer muitas coisas, não de dominar, né, o time do Sabella. O time era um time muito estratégico, né. Messi fez uma grande Copa, acabou perdendo um gol na final, mas é um gol que ele costuma perder no Barcelona. A diferença é que geralmente não faz falta, né? O Barcelona dificilmente precisa disso, dele ter acertado o chute que ele tem dificuldades, né? Que é o chute cruzado quando ele pega a bola pela esquerda, né? Ele gosta de pegar pela direita. E o Messi geralmente não acerta essa finalização no Barcelona nem na Argentina. O Messi jogou muito bem em algumas competições que a Argentina perdeu, às vezes por falta, como as Copas Américas. Ele deu show em algumas delas, mas chegou na final e, né, contra o Chile 2 vezes e perderam nos pênaltis com o Messi. E exatamente, a Argentina não tinha o quê? Outros jogadores para fazer a diferença, né? Então os times tentavam anular o Messi e ele tinha uma vida mais difícil com isso. Mas mesmo assim eu acho que ele jogava muito bem na maioria das vezes. Não, o Messi para mim é um jogador decisivo, sim. Ele tem uma diferença em relação a outros grandes craques da história e até gênios de outros esportes coletivos, que é de, às vezes, naquele dia em que tudo está conspirando contra, não ter um plano B dentro, né, do seu repertório. E isso realmente para mim o coloca eu acho que se ele tivesse, a gente poderia ter uma discussão com o número 1, né? Ele não tem. Número 1 ele não é. Então acho que ele só é superestimado para esses que estão comparando ele lá na posição número 1. Entre os 5, para mim é garantido que ele tá. Eu queria dar uma parte sobre a seleção argentina de 2014. Vamos comparar assim, a grande Copa do Maradona, talvez a grande exibição do Maradona na história tenha sido a Copa de 86, né? A seleção argentina, para mim, de 2014 da Argentina era bem melhor do que a de 86. Ela tinha o Di Maria no auge do auge, lá logo depois de ganhar a Champions League com o Real Madrid, onde ele era um dos jogadores mais importantes. Você tinha Agüero, você tinha uma geração, você tinha um problema defensivo, na verdade. Eu acho que o esquema que o Sabella montou vinha muito mais para, assim, tentar
reduzir esse problema defensivo na Argentina do que para resolver questão ofensiva. Na frente eles tinham jogadores que decidiam, não só o Messi. Tinha o Higuaín também num bom momento, quer dizer, a seleção era uma seleção forte. O Maradona em 86, a seleção era uma seleção bem mediana. Se você tirasse o Maradona ali, era um time que você não via ganhar muita coisa. Eu acho até que a geração que veio imediatamente depois, com Simeone, Batistuta, foi uma geração melhor. Mas aquela geração ali, você tinha quem? O Valdano, que foi um jogador assim, que jogou no Real Madrid, mas outros jogadores eram jogadores assim, mais raçudos e brigões do que talentosos. Não, o Burruchaga era bom também. Burruchaga é subestimado, aliás. Burruchaga era um belíssimo jogador. Burruchaga e Valdano, vamos lá. Mas ali era o trio dos bons, Burruchaga, Valdano e Maradona. Mas no final era Maradona pegando a bola lá atrás e driblando todo mundo, né? Vai ser a tônica daquela Copa. Foram uma quartas de final e uma semifinal resolvidas meio assim, né? Dois problemas dessa visão de que o Messi é superestimado. Eu não sei. Muitas vezes eu, assistindo jogos, falei, pô, não teve um cara igual o Messi. A última vez que aconteceu isso foi Barcelona e Betis. O Messi parecia estar levitando em campo. Enfim, eu tenho dificuldade de falar qualquer coisa negativa sobre o Messi, porque me marcou muito, eu acompanhei a carreira dele inteira e, assim, vi surgindo, vi crescendo e é de uma perfeição técnica incrível. Mas tentando entrar nesse cerne da questão do Messi enquanto jogador, eu acho que tem uma coisa equivocada aí e eu vou tentar explicar. Em um dado momento da minha vida, que eu comecei a estudar o futebol de forma mais aprofundada, eu tentei colocar uma coisa bem clara. Eu preciso respeitar o profissional do futebol e analisá-lo a partir do que ele é. Então, eu torci o nariz pro Scolari, passei a respeitá-lo e entender o passado dele lá com o Froner, no Rio Grande do Sul, no Caxias, o porquê ele joga dessa forma, o que o formou como técnico e por que ele é assim, e respeitá-lo pelas suas qualidades. E não ter um estigma pelo que ele é, ou seja, um preconceito ou uma discriminação pelo tipo de profissional que ele é. E eu acredito que, assim, o Messi, ele foi educado em seus gestos no Barcelona dos holandeses. Ele foi educado como jogador, como profissional, para esperar a bola em uma certa zona. Então, ele é aquilo. A gente dizer que aquilo é errado e que aquilo não é o bastante, eu não acho certo. É como dizer que é errado o Maradona ser como ele era. E como era o Maradona? Era um jogador de certos momentos. Como disse o Maciel, para jogar um jogo, qualquer um escolheu o Maradona, talvez até à frente do Pelé, talvez. Se eu disser que o Maradona não é um dos melhores da história, não tá no top 5 por isso, porque ele não era regular, e não era mesmo, porque não tava bem fisicamente, porque tinha se estourado no jogo anterior, ou porque tinha usado substâncias ilícitas, ou porque, enfim, mas aquilo era o Maradona. Ele foi educado assim na Argentina, pra ser o cara em jogos específicos. E eu não concordo em criticar um sujeito pelo que ele é. Se ele chegasse nas partidas decisivas e não fizesse nada também, aí você ia dizer, pô, esse cara serve pra quê? Pra nada. É como vocês disseram, ele não tem essa coisa de sair do plano porque ele não foi educado pra isso. Ele não consegue, não é que ele não quer, não é que ele não tenta, ele não consegue ser diferente, né? Eu acho que a partir do momento, analisando o Messi, da forma com que ele foi educado e o que ele entregou como carreira, não é só top 5 do mundo, eu acho que top 2, tá? Eu só consigo colocar o Pelé à frente dele. Mas vocês não acham que cobrar o Messi de ser um deus dos deuses num jogo específico e não cobrar o Maradona de ser regular, não é 2 pesos e 2 medidas? Você não vê aí um cobertor curto? Ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem como você ser tudo. Talvez tudo só o Pelé tenha sido. É uma escolha então, o cara querer ser regular. Tá o ponto. Então, mas aí eu vou falar... Aí, já que a gente tá falando de superestimado e subestimado, pra mim a regularidade semanal é superestimada. Imagina você mesmo sendo jogador, a gente falando aqui que o jogo é mental. Uma escolha bem razoável é você se poupar num jogo menor. Você vai entrar, pô, vou arrebentar hoje contra o Getafe, amanhã eu vou dar uma surra no Bet. Aí chega no jogo do Real Madrid, você vai jogar no mesmo nível, vai ser muito mais difícil. Então, assim, é inteligente o jogador se poupar pra jogar os jogos de maior exigência. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que é natural que isso aconteça. Os próprios técnicos fazem isso, inclusive com o Messi. Poupam um jogador e às vezes tiram ele do jogo. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso é natural. Eu acho, assim, eu acho que ninguém paga milhões de dólares num craque pra ele meter 4 gols no Almeria. Paga pra ele meter 1 na final da Champions League, 2 no Barcelona, 2 no Real Madrid. É isso que você quer. Acho que nisso o Maradona na hora que você precisava, ele tava na hora que você precisava dele. O Messi, às vezes, na hora que você precisa dele, ele não tá lá.
Mas pra não você aparece, chegar, não pra consegue você, sair do contexto. pra você chegar na final da Champions League, você tem que ganhar do Zurich, você tem que ganhar do Ludogorets na primeira fase. Você não chega lá, você não chega lá todo ano Tem que e estar entre os contrata. primeiros do campeonato nacional. Também. Exatamente, exatamente. Não é assim, Você acha que o Barcelona... Isso nunca foi problema do Barcelona, mesmo antes do Messi chegar lá. Aliás, desde que botaram 4 times espanhóis na Champions League... Quando que o Barcelona não foi para a Champions League? Não, agora acabou, mas estamos comparando historicamente e uma das coisas importantes é que o time tem que, digamos assim, para se concentrar até na Champions League, ter uma folga no campeonato, né? O Messi também ajuda nisso, mas eu ponho como equilíbrio entre a regularidade do Messi e o poder de decisão do Maradona. Para mim dá um empate na minha cabeça. Eu também acho superestimado, por exemplo, um Zinedine Zidane também não era semanalmente tão dominante quanto talvez se imagine. Era um jogador que às vezes fazia algo brilhante, mas parecia que ele também economizava em jogo de meio de semana. Você acha que o Zico é um jogador, mais jogador que o Messi, historicamente? O Zico eu acho que sim. Eu acho que o Zico é um jogador hoje subestimado, tá? Pelo que ele fazia. Talvez por não ter ganho Copa. Mas assim, mas eu não acho o Zico top 5. Agora, eu acho uma briga do Zico com o Messi uma briga boa, entendeu? Em termos do que eles entregavam. E eu acho que tem até uma discussão, talvez, tem um paralelo interessante que se pode traçar entre o Flamengo de 81 e o Barcelona ali do final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Em termos de como os times foram construídos, ele tem um paralelo muito interessante ali. Em termos de vieram todo mundo da divisão de base ao mesmo tempo, alguns jogadores que provavelmente só renderiam naquele contexto, acostumados a jogar de uma determinada forma, que vale até esse paralelo é um assunto interessante para outro dia. Mas agora vamos falar do meu subestimado. O meu jogador subestimado é talvez o craque que faltou na seleção de 58. Ele acabou sendo bem substituído, que tinha um garoto iniciante lá, Santos, que jogava uma bola, fez 6 gols na Copa. Pouca gente se lembra que a seleção brasileira estreou aquela Copa com um ataque onde esse jogador era a peça principal, mas ele já não estava lá. A seleção brasileira estreia contra a Áustria, ganhando de 3-0, Joel na ponta direita, Mazzola e Dida por dentro, e Zagallo na ponta esquerda. Se você tirasse o Mazzola e colocasse Evaristo de Macedo, você teria exatamente o ataque do Flamengo, que foi tricampeão carioca de 53 a 55. E o grande craque desse time, o grande atacante, o grande goleador era Evaristo de Macedo. Agora, por que raios o Evaristo não estava na Copa de 58? Porque em 1957 ele é transferido para o Barcelona. E lá ele se torna o maior artilheiro do Barcelona. Ganha 2 títulos espanhóis em plena era de domínio do Real Madrid. Ganhou 2 Copas da UEFA. Fez uma carreira incrível. Então, ele vai para a Espanha e a Espanha não se classifica, não envia a seleção e não liberam ele para a fase de treinamentos para a Copa. Que naquela época, até 86 era mais ou menos assim, não lembro se 90 ainda foi assim, se convocava um número enorme de jogadores e iam se fazendo cortes até chegar à seleção final. É uma preparação que durava 2, 3 meses para o Brasil chegar numa Copa do Mundo. Geralmente se ficava um mês e meio já no país onde acontecia a Copa. O Evaristo acabou não indo para a Copa de 58, onde ele certamente seria centroavante titular, porque ele era muito superior ao Vavá. Ele se tornou um dos maiores ídolos do Barcelona. Mesmo no Flamengo, ele é um cara que tem que ser lembrado. Daquela época, o Dida, que dividia o centro de ataque, ele que era o ponta de lança, acabou sendo mais reconhecido naquela própria geração por não ter ido embora do que ele. O Dida é o ídolo do Zico, mas o Evaristo, sem dúvida, foi um dos grandes jogadores da história do Brasil. E até hoje ele tem um recorde pela seleção brasileira. Ele só fez 14 jogos pela seleção brasileira, marcou 8 gols, 5 num único jogo contra a Colômbia. Isso é um recorde absoluto que até hoje não foi batido. Eu acho que eu queria fazer justo porque a gente lembra mais dele como aquele técnico ranzinza na beira do gramado, mas o Evaristo foi um excelente jogador de futebol que hoje ninguém lembra, nem nas listas dos grandes do Brasil. Do que eu vi do Evaristo em vídeos antigos, o que me impressionou foi a capacidade dele de fazer gol de tudo quanto é forma. Fazia muito gol, muito gol. Ele no Flamengo, se eu não me engano, ele tem uma coisa assim, tipo, 200 jogos, 110 gols. E no Barcelona é ainda maior, é algo assim de 150 jogos e 100 gols. Era uma coisa assim, ele era meio que um jogador que, essa coisa do fede a gol, né? Ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Eu achei bastante simpática a sua lembrança. O que você tem a dizer sobre o Evaristo de Macedo, Marcel? A minha lembrança principal dele é um jogo que me cortou o coração, que é a final da Liga dos Campeões, da Copa dos Campeões na época, né?
agora eu esqueci o ano, 60, que o Barcelona chega na final contra o Benfica, e é um jogo de cortar o coração, porque o Barcelona joga demais, mas perde. Ele joga muito, os húngaros, e eu comecei a torcer pro Barcelona no jogo, mas o Benfica, não se sabe como acha ali uma vitória. E os húngaros ainda ficam chocados porque é o mesmo estádio em que a Hungria perdeu a Copa para a Alemanha em 54. E aquele jogo ele tá lá, ele joga demais, ele faz um gol. E essa é a principal memória que eu tenho, porque esse jogo ainda me corta o coração mesmo vendo em vídeo. É verdade, e pouca gente se lembra que como técnico, ele foi campeão no Barcelona de uma Copa do Rei, se eu não me engano, algo assim, lá nos anos 80 já, né? Então, como técnico, ele também teve por lá. Bom... Foi campeão brasileiro com o Bahia em 88, que é um grande feito também. Bem lembrado, foi campeão baiano uma porção de vezes lá pelo Bahia também, lá nos anos 70 e depois nos anos 90 ele voltou. Bom, sobre os meus jogadores, pra gente não estender tanto, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu peguei 2 zagueiros aqui, que eu vi o finalzinho de carreira, mas vi muito vídeo, porque eu sempre gostei muito de futebol italiano, e outro que eu acompanhei a carreira intensamente. 2 zagueiros bem diferentes, que mostram bem o que as pessoas apreciam muitas vezes nos jogadores. O meu subestimado é o Pepe, que pra mim, claramente dos melhores zagueiros desse tempo, talvez só esteja abaixo de Piquet e de Sérgio Ramos, e sempre foi colocado como um zagueiro que só sabe dar porrada. Incrível como essa é a visão social unânime praticamente. E era um jogador genial para interceptação. Ele sempre antecipava a qualquer atacante. Tinha uma velocidade impressionante para um zagueiro. Não à toa foi colocado pelo Mourinho como volante, como às vezes até como meio campista. Pelo alto nunca perdia bola. Gerava vantagens com bola. Também era bom passador, apesar de não ser a especialidade dele. Enfim, o Pepe pra mim foi um jogador bastante subestimado. Talvez uma certa mágoa por não ter jogado na seleção brasileira, ter ido pra Portugal. Talvez tenha pesado um pouco. E pra vocês comentarem os dois rapidamente, o meu overrated é o Maldini, Paulo Maldini. Eu me lembro que logo que eu entrei no Twitter, eu vi uns tweets do Charlie, e ele falava sobre isso e eu concordei. Eu falei, putz, que legal que alguém tem a mesma opinião que eu. Que o Maldini sempre colocado acima nas listas do que realmente foi como zagueiro. Porque como lateral esquerdo, realmente, ele foi de uma influência bastante grande no futebol italiano. Talvez, se a gente discutir como lateral esquerdo, ele suba algumas prateleiras. Mas como zagueiro, acho que ele sempre foi muito subestimado pela sua qualidade de passe. Mas defendendo a área, ele foi um bom zagueiro. Nunca um zagueiro top, né? Um all-time great, como se diz. Queria que vocês pincelassem aí sobre esses 2 zagueiros aí que eu citei, por favor. Eu concordo. Aliás, no Twitter, fiquei uns 3 dias... apanhando de fãs do Maldini por mais ou menos dizer a mesma coisa. Ele foi um belíssimo lateral à italiana, né? O lateral esquerdo geralmente é mais ofensivo que o direito no futebol italiano. Um dos melhores, né, nessa linhagem de laterais ofensivos esquerdos italianos, que também sabiam defender e tinham uma grande participação, mas ele era daqueles jogadores que tinham um certo carisma, então as pessoas respeitavam muito, mas eu nunca troquei ele pelo nosso lateral esquerdo da seleção brasileira da época, tá? Eu sempre prefiro o Branco e prefiro o Roberto Carlos. Mas ele era um grande lateral esquerdo. Agora, como zagueiro, ele era o lateral que não deixava muito a desejar na zaga. Ele funcionava bem, jogava bem, mas longe do nível lenda. Pepe, mesmo, como você citou, muito melhor defensor que ele. Eu acho assim, o Pepe, só tem uma, assim, eu concordo. Agora, que ele é violento é verdade, tá? O Pepe era um jogador assim, meio pavio curto, às vezes um pouco voluntarioso demais, não chega no nível do Davi Luiz, mas ele vai ali às vezes um pouco naquela, se empolga, perde a linha, acaba expulso, mas era um senhor zagueiro. Eu também acho que as pessoas não dão o valor devido a ele, só dele ter sido escalado no meio e ter produzido bem já diz muito sobre a qualidade tanto técnica quanto de marcação dele. Acho que do ponto de vista defensivo não tenho muita dúvida, fora que ele é um zagueiro muito bom em defender a área numa época em que você começou a ter uma deficiência grave nos zagueiros europeus na questão de defender a área, né? Isso foi na verdade, isso é um problema que ainda está acontecendo pesadamente lá. Acho que uma das coisas dos efeitos colaterais ruins de você jogar sempre com uma linha alta é que os zagueiros passam pouco tempo defendendo a própria área. Isso, às vezes, a impressão que eu tenho é que você está valorizando os zagueiros muito mais rápidos do que tenham essa qualidade. Sobre o Maldini, assim, como zagueiro, para mim, ele é um jogador bom. Vamos lá, não é... O Maldini é o seu jogador, mas como zagueiro é bom.
como lateral esquerdo ele foi muito bom, mas é até complicado a gente falar de laterais esquerdos, porque a posição de lateral ela evolui de maneira meio errática ao longo do tempo e assim, o que se espera de um lateral muda, né? Se você vê no nosso futebol, até ali meados dos anos 80, o padrão de um lateral era um sujeito com físico de zagueiro. O Júnior, até na época dele, ele era meio exceção. O Branco tinha físico de zagueiro alto, forte. O Leandro era assim. O Edson, que foi o lateral que começou a Copa de 82. Josimar, que jogou em 86, também era. Então, assim... e depois a gente passou para o lateral leve e atacante. Agora a gente está meio que voltando a ter laterais mais marcadores. Então, assim, eu acho que dentro da época dele e daquilo que o futebol italiano exigia de um lateral, ele realmente merece o hype que ele tinha. Mas fora desse contexto, não. O jogador render mais de um contexto conta para ele ter um lugar maior na história, na minha opinião, como eu já falei aqui. Então, assim, se o cara ser muito bom naquilo que ele faz só não é o suficiente para mim. Certo. Bom, eu vou ficar muito triste, vou ter que encerrar, ficar muito triste da gente não ter falado aqui do porquê que o Henry é superestimado e sobre um dos jogadores mais subestimados da história do futebol, que é o Kaká, que muita gente fala que era só físico, só velocidade, era um jogador excepcional. Marcel, fala aí 5 segundos desses dois jogadores. Não. O Henry foi um grande atacante, goleador, era habilidoso, né? Tinha drible, excelente. Mas às vezes eu vejo a discussão do Henry como o maior jogador da história da Premier League, por exemplo. Não. Jogou um tal de Cristiano Ronaldo na Premier League que tá uns patamares acima, né? E outro dia mesmo os fãs do Henry estavam também me perseguindo porque eu coloquei lá uns sinais de maior, Neymar muitas vezes maior que Henry, porque também há uns patamares de diferença aí. Henry era um goleador habilidoso, com bastante recurso, mas era isso, não era o jogador que vai fazer seu time, o sistema ofensivo do seu time, não era. Ele aproveitava muito bem o serviço de grandes meias que jogaram com ele, né? O Zidane na França, o Pires e o Bergkamp no Arsenal. Então, o próprio Messi no Barcelona. Fazia muitos gols. Eu posso dizer que o Henry, para mim, tá ali com o Luis Suárez. O próprio Messi no Barcelona dava muita bola pro Henry. Sim, exatamente. E sobre o Kaká, Marcel? Kaká, dos 20 maiores da história para mim. Para mim é mais decisivo, crescia mais em jogos importantes, tinha mais peso no time como um todo, nos jogos importantes. A bola ia para ele ia lá e fazia a jogada, né, nas finais, nos grandes jogos. Infelizmente, em Copa do Mundo, não teve a grande Copa do Mundo do Kaká, né, que é isso que faz o cara ser valorizado no Brasil. Eu imagino que seja esse o motivo dele talvez ser subestimado. E sim, a carreira foi um pouco curta, né, no auge, né? Porque numa idade que o cara tá, a maturidade completa foi mais ou menos, bateu com a pubalgia que ele teve, né? Quando ele começou a cair o seu rendimento, ele já era o melhor do mundo, mas logo depois ele teve esse problema e não manteve a dinastia mais anos. Depois Messi e Cristiano apareceram e dominaram o cenário. Então acho que é isso que pesa um pouco também para ele ser um lado histórico. Sim. Foi um fracasso, se tivesse ficado em forma, talvez disputasse o melhor do mundo com Messi e Cristiano Ronaldo por igual por alguns anos. Eu acho também que ele foi o melhor jogador da Copa de 2006, mas eu não vejo no Kaká esse jogador todo, não. O Kaká é muito bom, ele realmente tem essas características, e eu acho que ele até sobressai nessa questão de se apresentar no momento decisivo. Ele tecnicamente ele é bom, mas ele não é excelente. Eu vejo ele assim, agora que falam que o Felipe Luiz um dia desse falou que o Reinier é bem parecido com o Kaká, eu acho que é uma comparação bem justa mesmo. São jogadores assim de ir direto pro gol, mais de toque refinado, inteligência do que de assim, técnica bruta própria, sabe? Talento puro, não é muito, não é como é o Messi, como era o Maradona, jogador de carregar a bola perto do pé, é um pouco diferente, mas é um belíssimo jogador, certamente um dos maiores que o Brasil viu. Talvez, assim, o estilo foca amestrada do Ronaldinho Gaúcho tenha ofuscado ele também, né? Exatamente. Porque o Ronaldinho é um jogador que talento com a bola, que é um negócio... Talvez seja... É isso que eu falo, não sei. Quando eu olho o Messi talento com a bola, olho o Ronaldinho Gaúcho talento com a bola, o Ronaldinho Gaúcho talento com a bola, era um negócio do outro mundo. Mas ele era quase um Kerlon Foquinha em alguns aspectos, assim, porque ele era um jogador desligado mesmo da partida. Ele foi muito bom durante um tempo e depois ele foi virar pagodeiro e jogador nas horas vagas.
É que é uma lembrança muito forte na minha cabeça. A Champions de 2007, talvez, assim, do que eu vi, um dos jogadores que mais tomaram pra si um campeonato tão importante como esse foi o Kaká em 2007. Incrível. Contra o Manchester United ele fez chover. E aí uma coisa que me marcou bastante. Amigos, vamos encerrando aqui. Legal, teve discussão, teve debate. É isso que a gente quer. Muito obrigado. Ótimo domingo pra vocês. Bom domingo aí. Abraço, Américo. Valeu. Sem ressentimentos aí, Abraço, até a próxima. a questão do Messi, tá? Abração. Não, Fala. que isso. E aí me atacaram com o Gabigol.